futebol americano, o Caxias Gladiators. É por isso que nós vamos conversar com o Gustavo Reck. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Gladir. Boa noite, nossos convidados, nossos amigos. E agradecer a oportunidade da gente estar falando sobre esse esporte aqui em Caxias do Sul. Que está crescendo e crescendo muito. Ângelo Koff, boa noite. Boa noite, tudo bem? O pessoal do Debate Esportes, Gladier, e a oportunidade de nós estar aqui falando sobre o Caxias Gladiators e o futebol americano aqui na região da Serra. E o nosso convidado especial, que vai ficar ao longo do programa para falar não só do futebol americano, mas daqui a pouco também sobre a dupla Caju, classificada para a fase quente, já sabendo quem vai enfrentar na fase quente da Taça Piratini, o jornalista Tiago Pelissaro. Boa noite, Tiago. Boa noite, Gladir. Boa noite, amigos do Canal 20. Estaremos aqui, então, trazendo boas novidades para o torcedor do Caxias, do Juventude, já com as equipes classificadas. E nós queremos os nossos times aqui indo até a decisão, conquistando o título. Acreditamos muito nisso, sabendo-se que agora a pedreira aumenta para os dois lados, porque afunilou a competição. O importante é que os nossos times continuem com essa fase muito produtiva, muito rica, com o apoio do torcedor sempre, Gladir. Com certeza. Olha, a mim foi uma surpresa, Para mim foi uma surpresa. Dias atrás, vasculhando o Facebook, atualizando o Facebook, Não há como não atualizar e participar das redes sociais, Hoje em dia, de repente eu me deparo com o Caxias Gladiators, futebol americano. E para minha surpresa, um velho amigo, um velho conhecido, Gustavo Reck, que já foi assessor de imprensa do Juventude, já foi assessor de imprensa do Caxias, já realizou e realiza outros trabalhos na área de imprensa, como jornalista que é. Mas e o futebol americano, Gustavo? Hoje quarterback do Gladiator. Quarterback, Por que desse investimento no futebol americano? Olha, isso aí é um investimento e uma vontade antiga. O conhecimento que eu tenho e o primeiro contato que eu tive com o futebol americano foi através da televisão, lá em meados de 2004, 2005, e todos esses anos assistindo pela televisão, comentando com amigos a respeito do esporte, comentando jogadas, finais de campeonato, jogos marcantes. E por que não jogar? Esse era o desafio meu e eu acho que da maioria do pessoal que hoje faz parte do time. Por que não jogar? E aí que surgiu a ideia, e conversando e ouvindo outras pessoas, de montar um time, começar esse trabalho e realmente colocar a ideia da gente e a experiência que a gente tem, experiência assistindo os jogos dentro do campo, praticando e jogando com os amigos. Esse foi o mote do início do nosso time. É mais ou menos, traçado uma linha, traçado um paralelo, é mais ou menos o que nós ouvimos aqui semana passada do pessoal do Serra Rugby, que são também apaixonados pelo rugby, e ao invés de lamentar a não existência do esporte em Caxias do Sul, foram atrás e abriram espaço, e hoje estão bem organizados. É por aí, Ângelo, ao invés de lamentar a impossibilidade de jogar, criaram o próprio time para jogar. Exatamente, a resposta foi tão positiva que até conversando com o Gustavo, a gente teve uma surpresa muito agradável em relação à resposta de outros amantes do esporte e interessados em jogar. Porque a gente ontem fechamos 100 inscrições de atletas entre 16 a 36 anos para jogar no nosso tryout, que vai ser no dia 11/3, a temporada se inicia no dia 11. Então a gente ficou imaginando assim, caramba, 100 pessoas interessadas em jogar futebol americano na Serra Gaúcha, aí na região da Serra, porque a gente tem atletas aqui pelas inscrições de Nova Petrópolis e toda a região, não só de Caxias. E a gente ficou bem surpreso, Gustavo? Essa foi a questão. Foi surpresa, mas felizes também pela questão que a gente não vai ter só um time. A gente tem um elenco e agora, a partir de hoje, um clube, um time. Tiago Pelissaro, eu vou passar a bola para você, olha. A bola do futebol americano. Essa bola aqui... Encararias esse pessoal todo aí? Essa é uma boa pergunta. Tem que treinar bastante, Gladir? Mas essa bola aqui, ela é menor que a de rugby, não é verdade? Menor, pouco menor. Um pouquinho menor. São algumas diferenças, quer dizer, ele tem uma mesma base, mas cada um tem a sua particularidade, Começar pela bola, o traje, o equipamento. O americano, por exemplo, o passe é para frente, na questão do rugby o passe é para trás, tem toda também os incrementos aqui de equipamento e proteção, que é bem diferente com a relação. O pessoal da imprensa poderia jogar lá, ou pode? Todos. São não, acho que todos não, Por exemplo, o Mauro Teixeira e o Alessandro Valim, nossos companheiros da Rádio Caxias, não poderiam usar pelo menos o capacete. Esse capacete aqui, acho que teria que ser o dobro.
A fábrica teria que fazer um molde especial, né? Da cabeça para fazer. Mas tratando do equipamento, assim... Mostra aí, Bogart, o equipamento para... Antes o Bogart colocou, né? Isso daí, legal ele colocar para fazer demonstração para o público que está em casa. Olha aí, ó. Momento histórico para a televisão de Caxias do Sul, hein? A empresa que faz... Eu vou ganhar o royal da empresa aqui, o patrocínio da empresa que faz. Sou o verdadeiro jogador de futebol americano. Tem que descobrir se vai ser no ataque ou na defesa, né? Desculpa. Na época que jogava futebol, tinha muita velocidade pelo lado direito, né? Sim. E habilidade. Pode ser pelo lado, pode ser. Wide receiver. Pode ser, velocidade. Exatamente. Estão me ouvindo aí? Tá, dá para falar tranquilo? Então dá para tirar agora. Mas só para falar em relação ao equipamento. Esse equipamento que nós trouxemos aqui para demonstração, o Ângelo, é dele o equipamento. Mas para a gente começar com o time, não é necessário ter o equipamento. Pode jogar sem equipamento? Nesta etapa, sim. Porque a ideia, e até as próprias federações exigem que os times utilizem o equipamento. Isso a gente está planejando para metade do ano para frente. Por enquanto, como os treinos são mais técnicos, de receber, posicionamento... Esse é o capacete. Vai falando, mas vai mostrando, por favor, o protetor ali do tórax, dos ombros. Esse é o shoulder, né? Que a gente protege os ombros, que são... Porque o futebol americano ele é um esporte de muito contato, né? Direto, durante todo o tempo. E são as primeiras áreas a serem afetadas, são ombros, braços e pernas, né? Então, diferente do rugby, por exemplo, a comparação, existe essa proteção. E os campeonatos, hoje a gente tem o campeonato nacional, né? Tem a Federação Nacional de Futebol Americano e a Federação Gaúcha, né? E ambos exigem que seja usado tanto o helmet, né, o capacete, quanto o shoulder. São os dois obrigatórios, assim. Tem outros... Sim, mas esses dois tem que usar. E o protetor bucal também. São os três que são exigidos e são obrigatórios. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade para vocês que estão trabalhando o futebol americano, trazendo junto com muitos outros pelo Brasil afora, já times bem organizados, já há competições. Dias atrás, o Corinthians ganhou destaque nacional, até porque o presidente Lula, que é um corintiano, participou de uma decisão lá em São Paulo, envolvendo o Corinthians, enfim. Já há futebol americano bem organizado e bem feito. Aqui em Caxias do Sul, o Caxias Gladiators dá o pontapé inicial nessa história do futebol americano. Existe a possibilidade de usar expressões em português para o futebol americano, que me parece que é outro problema que distancia um pouco as pessoas, né? O não domínio do inglês, e as expressões todas elas são em inglês, né? O futebol, né? Jogado com os pés, que é conhecido no mundo todo, nos Estados Unidos é o soccer, né? Então até o futebol eles mudaram de nome lá. Há como trabalhar em português o futebol americano para aproximar as pessoas do esporte? É uma ideia do nosso time. Trabalhar as posições, por exemplo, wide receiver. É o recebedor, é o cara que vai receber a bola. Por exemplo, o running é o corredor. Então, nos nossos treinos, a gente procura utilizar a linguagem em português, que é para o pessoal saber o que ele tem que fazer, qual é a posição, né? Onde é que ele tem que se posicionar dentro de campo. Porque a gente entende, e baseado nos comentários que a gente lê muito e assiste pela televisão, são posições, tudo já na língua inglesa. Mas a nossa ideia é realmente transformar isso, as posições, as técnicas, já na linguagem do português. Algumas expressões também, a end zone, né? Ou então o touchdown, que é super conhecido, enfim, né? Agora, Gladir, o interessante é que nós tivemos recentemente o Super Bowl, né? Com uma decisão, e novamente foi batido um recorde de audiência, um recorde mundial. E vocês comentavam antes que há clubes do futebol brasileiro, aqui da Série A, que estão começando a montar equipes de futebol americano e a disputar a competição. Quer dizer, é uma crescente para o Brasil também a prática desse esporte. Não só analisando o contexto aqui de Caxias, que traz o exemplo de uma equipe montada, mas o Brasil também está vivendo essa experiência do futebol americano com mais intensidade. Total. Há uns 5 anos o futebol americano entrou forte no mercado nacional. Tá? E tanto é que clubes como Botafogo, Santos, Curitiba, o próprio Corinthians, entre outros, Fluminense, eles já possuem equipes profissionais filiadas à Federação Nacional e organizando junto com a Federação o Campeonato Nacional.
E digamos assim, que agora que eu estou tendo a oportunidade, o Gustavo também está diariamente envolvidos com a organização de uma equipe, a gente vê o quanto existe pessoas querendo jogar futebol americano. Não só aqui, porque não é Caxias, é toda a região. O Caxias Gladiators ele abraça atletas de toda a região e até fora. Esse é o legal. E não só que Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio são os 4 eixos mais fortes que a gente tem do futebol americano. Santa Catarina, por exemplo, a gente tem 16 equipes de futebol americano. O Campeonato Gaúcho hoje ele é composto por 4 só. Então a gente tem aqui no Sul muito a crescer ainda, tá? São 3 anos já que a Federação Gaúcha já organiza o campeonato, com 4 times apenas, né? E a projeção para 2013 é 8 times. E já esperamos que com o Caxias Gladiators fazendo parte dessa chave do gauchão. E a gente vivendo diariamente, a gente vê o quanto que o futebol americano cresceu. Claro, a gente tem que agradecer também a mídia, né? Porque canais hoje passam, tanto abertos como fechados, passam essa popularização, né? Isso ajudou muito na questão da divulgação do futebol. Especialmente o canal ESPN, né? Um canal internacional, mas também com o seu braço aqui no Brasil, faz uma transmissão muito didática, né? E isso aproximou mais as pessoas, porque é difícil, o jogo ele é cheio de regras, de táticas. Muito né? tático o jogo, por vezes você pensa que quem não conhece, por vezes pensa que um time está com posse de bola, de repente está o outro com posse de bola. Então, a jogada se repete muitas vezes no mesmo lugar. Então, se não tiver uma transmissão de televisão didática, as pessoas não compreendem, né? Eu virei um apaixonado pelo esporte por isso. Me interessava entender um esporte que não era comum. Aí, acompanhando as transmissões, procurando ler algumas instruções, a pessoa vai entendendo e vai se interessando pelo esporte. E foi assim que eu, particularmente, comecei a gostar e entender o esporte e o futebol americano. Tem uma camiseta aí do Caxias Gladiators, vamos aproveitar já que o bloco está se encaminhando para o encerramento. A gente queria te entregar a Gladiator. Está aqui ela, então. Deixa eu E colocar intitular aqui oficialmente Gladiador. Junte-se aos Gladiators, né? para... Gladir o Gladiador. Fica bom, né? Combinou. Já aqui na câmera do Leandro Foscarini, com a camiseta, esse é o símbolo oficial o brasão oficial, símbolo, não sei como é que vocês intitulam ele. Logo. Né? O logo do Caxias Gladiators, que está aqui na tela do Debate Esporte, na câmera aqui do Leandro Foscarini, beleza? Muito bem, está aqui então a camiseta, bonita a camiseta, né? Os gladiadores ali. Gladiators. Né? Segura para mim, Rafael Balgar, a camiseta. Bem. Então é o seguinte, fica combinado que semana que vem nós vamos então sortear camisetas. São 2, né? 2 que tem? 2 camisetas do Caxias Gladiators, né? Para você que gosta do esporte, que daqui a pouco quer ter afinidade também com quem está investindo e promovendo o esporte na nossa cidade e na nossa região. Aliás, por falar nisso, muita gente nos assistindo agora. Quem quiser participar, como é que faz? Bom, nós temos o nosso site, né, onde a gente centraliza tudo que é informações e também formas de contato, né? Tanto eu e o Gustavo somos os responsáveis pela organização. E no nosso site, que é o caxiasgladiators.com, lá tem todas as informações sobre o nosso tryout do dia 11. Tryout, para quem não sabe, é uma espécie de peneirão, né? E dia 11/3 a gente está organizando o início da temporada. Lá tem todas as informações, o que o pessoal tem que levar, o que o pessoal tem que fazer para poder se inscrever. Não existe custo nenhum, é só mandar um e-mail para nós através do contato @caxiasgladiators.com, e acessando o site ele tem todas as informações, e também através do Twitter, né, no CXS Gladiators, e no Facebook, só procurar por Caxias Gladiators também. Lá tem todas as informações, e essa questão de regras também a gente postou lá apostilas para quem não conhece as regras a fundo, assim, poder dar uma resumida, ler, interessante, bem bacana. Você tem peneirão, né? Porque tem bastante gente tem procura, realmente interessada. Tem demanda, né? Para encerrar rapidinho, altinho, baixinho, gordinho, magrinho, joga todo mundo. Joga todo mundo. É um esporte democrático. Até o gladiador, vamos se dizer assim, também teria espaço para jogar. O gladiador está em forma. Ele fala como se eu fosse uma coisa fora da lista do ser humano, né? Levar o pessoal os seres humanos e o gladiador. Levar a mostrar a nossa linha de defesa. Não, mas realmente, gladiador é um esporte democrático, é gordo, é magro, não tem discriminação. Tem que ter boa vontade. Baixo, Oi? Tem que ter boa vontade. Tem que ter boa vontade. Boa vontade, querer aprender, e o resto... O resto acontece ao natural. Ao natural. Muito bem, Gustavo Reck, obrigado pela participação e parabéns por essa iniciativa muito bacana aí, viu? Nós que agradecemos o espaço e convidar, né, os telespectadores que tiverem interesse em participar do nosso time, sejam bem-vindos. Obrigado pela distinção de me transformar num gladiador, né?